Você já teve medo de tomar uma decisão e se arrepender depois, porque não sabia se era realmente Deus falando com você? Você ora, espera, mas parece que o céu está em silêncio? A maioria das pessoas vive assim, confusas, ansiosas e desconectadas da voz que mais importa. Mas hoje você vai descobrir o que poucos sabem. Existe um caminho real para reconhecer, ouvir e seguir o Espírito Santo com clareza, segurança e paz interior. Se você deseja uma vida guiada por Deus, o que vem a seguir é para você ouvir a voz de Deus. Quantas vezes essa expressão já tocou seu coração como uma promessa distante? No meio das decisões, das incertezas, dos silêncios da vida adulta, o Espírito Santo surge como um guia espiritual fiel, que nunca deixa o cristão desamparado. É Ele quem sussurra em meio ao barulho, direciona quando tudo parece escuro e traz paz interior quando o mundo exige pressa. Ouvir essa voz não é um privilégio para poucos, mas um direito de todo filho de Deus, que deseja uma conexão divina, genuína. O Espírito Santo não fala apenas com palavras audíveis. Ele se comunica por dentro, através da intuição ungida, da sabedoria divina que repousa sobre quem caminha em comunhão com o Pai. Discernir essa voz exige mais que atenção, exige fé. É como sintonizar um rádio espiritual em meio ao chiado da correria do dia a dia. Quando o coração está alinhado à presença de Deus, até o silêncio fala. O Senhor se revela por entre pensamentos, sonhos e sinais espirituais que só quem caminha com Ele reconhece. Quantas vezes você já sentiu aquele impulso no coração? Algo como, não vá por aí, ou liga para aquela pessoa agora. Pode parecer intuição comum, mas muitas dessas experiências são a direção divina agindo em nós. A Bíblia está repleta de momentos em que o Espírito Santo guia os servos de Deus, como quando disse a Filipe para se aproximar do carro do eunuco, Atos 8:29. Deus ainda fala, e fala com você. A escuta espiritual começa na intimidade, na humildade, na entrega total. Mas nem sempre é fácil. Vivemos cercados por ruídos, notificações, compromissos, vozes humanas, emoções descontroladas. Por isso, é preciso cultivar uma vida de oração contínua. O Espírito Santo age em um coração disposto, sensível, atento. Um coração que ora e também silencia, que adora e espera. A voz de Deus, quando ecoa, traz uma certeza serena, um tipo de paz que não se explica, apenas se obedece. Ela nunca contradiz a Bíblia, sempre confirma os frutos do Espírito. Um exemplo simples: uma mãe que precisa decidir se muda de cidade por causa de um novo emprego. Ela ora, lê a palavra, busca conselhos e então sente uma paz inexplicável ao pensar na mudança. Isso é o Espírito guiando. A voz de Deus sempre vem acompanhada de paz interior, de confiança. Mesmo quando a decisão parece desafiadora, há uma quietude dentro da alma, e essa certeza vem da presença de Deus. Ele não deixa seus filhos perdidos, ele guia. Não se trata apenas de buscar respostas rápidas, é sobre cultivar um relacionamento com Deus que nos transforme por completo. A direção divina é resultado de uma vida moldada pela obediência. Não é mágica, é relacionamento. Aqueles que caminham com o Espírito Santo aprendem a reconhecer seus toques, mesmo nos detalhes. Um versículo que salta aos olhos, um louvor que fala diretamente ao coração, um irmão que traz uma palavra exata. E sim, ele também pode usar os sonhos. José, no Egito, ouviu de Deus por meio de sonhos e mudou o curso de uma nação. Hoje, ainda há quem receba revelações enquanto dorme, mas para reconhecê-las é necessário discernimento, e esse discernimento nasce da convivência. Quanto mais próximos do Espírito, mais clara se torna sua voz. A conexão divina se aprofunda quando paramos para escutar, não só para pedir.
Se você tem vivido dias de confusão, saiba, Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. O Espírito Santo sempre traz clareza, mesmo quando ele diz ainda não ou espere. Sua voz traz uma direção que aquieta. Muitas vezes queremos que Deus grite, mas ele sussurra porque está perto, muito perto. E quem ama, aprende a escutar no sussurro. O segredo está em aquietar o coração e permitir que o guia espiritual tome a frente. A fé entra como ponte nesse processo. Sem fé, é impossível agradar a Deus e impossível perceber sua voz. É preciso crer que Ele fala, mesmo antes de ouvir. É uma confiança que não se baseia nas circunstâncias, mas na presença de Deus. A confiança é o canal por onde o Espírito Santo conduz nossa caminhada. Quanto mais confiamos, mais ouvimos. E quanto mais ouvimos, mais obedecemos. E a obediência abre portas que a ansiedade fecha. A Bíblia é a base de toda a revelação. Nenhuma voz do Espírito contradirá a palavra. Por isso, quem deseja crescer em escuta espiritual precisa mergulhar nas Escrituras. É nela que encontramos sabedoria divina, discernimento, direção. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Se alguém diz ter ouvido Deus, mas o que ouviu contraria a Bíblia, cuidado. Deus não se contradiz. Ele confirma, ele direciona, ele transforma. A escuta espiritual também passa pela comunhão. Sozinhos podemos nos enganar, mas em comunhão com o corpo de Cristo, aprendemos juntos a discernir. Um líder espiritual maduro, um irmão em oração, uma palavra no tempo certo, tudo isso pode ser Deus falando. A presença de Deus se manifesta quando dois ou mais se reúnem em seu nome. Não subestime o poder da comunhão. Além disso, os frutos do Espírito são sinais seguros de que estamos sendo guiados por Deus. Se a voz que ouvimos nos conduz a mais amor, paciência, humildade e gratidão, então é Ele. Mas se gera confusão, medo, orgulho ou divisão, não vem do Espírito. Ele nos guia para uma vida de adoração, arrependimento e crescimento espiritual. É um caminho que nos leva cada vez mais perto do coração do Pai. E mesmo nas lutas, mesmo quando tudo parece incerto, o Espírito Santo continua falando. Às vezes, em meio ao sofrimento, é onde sua voz se torna mais clara. Quantos testemunhos nasceram no deserto? Moisés ouviu Deus no monte, Elias no vento suave, Paulo na prisão. Talvez você esteja num momento difícil e exatamente aí Ele está te chamando. Só precisa escutar. Oração e intercessão são chaves poderosas. Ao interceder por alguém, muitas vezes somos usados como canais da voz de Deus para aquela vida. Um simples "Deus colocou você no meu coração" pode ser a resposta que o outro esperava há semanas. O Espírito Santo se move através de nós. E quanto mais nos entregamos, mais Ele fala, mais Ele age, mais Ele transforma. A entrega total é o solo onde floresce a voz do Espírito. Quando dizemos, eis-me aqui, mesmo sem saber o que vem, abrimos espaço para a revelação. E Deus se revela. Ele honra a disposição, Ele fala no íntimo, Ele responde com sinais espirituais que não podem ser ignorados. Ele é Pai, e um pai fala com seus filhos. A questão não é se Ele fala, estamos prontos para ouvir? Talvez você esteja se perguntando, como posso saber que é o Espírito Santo e não apenas minha mente? A resposta é simples, porém profunda. Paz. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando é Deus, mesmo sem todas as respostas, o coração repousa. Há descanso na direção divina. E nesse descanso, há força, há renovo, há esperança e há algo mais. Algo que vamos descobrir no próximo passo dessa jornada. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso.
Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Desenvolver sensibilidade à voz do Espírito Santo é como aprender a ouvir uma melodia suave em meio ao barulho da cidade. Ela está ali, mas exige atenção, calma e um coração disponível. O Espírito fala por meio de impressões internas, um toque sutil na alma, aquela sensação que não se explica com lógica, mas que queima como verdade. É como se ele dissesse, vai por aqui. E mesmo sem entender tudo, o coração sabe que é o caminho certo. Essas impressões muitas vezes vêm no silêncio, quando a alma descansa na presença de Deus. Durante a oração, quando não estamos apenas falando, mas escutando, ele planta ideias, desperta sentimentos, gera convicções. Não se trata de emoção vazia, mas de uma conexão profunda, onde o discernimento vai além da razão. Uma paz interior que surge no meio do caos pode ser a voz de Deus dizendo, eu estou aqui. E quantas vezes a Bíblia é a forma mais direta que o Espírito utiliza para falar? Uma passagem que já lemos 1000 vezes, de repente, ganha novo sentido. Parece ter sido escrita só para nós, naquele exato momento. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A sensibilidade à voz de Deus é afinada na meditação diária nas Escrituras. Ali, ele fala com clareza. Outro modo como o Espírito se manifesta é através das circunstâncias. Portas que se fecham podem ser proteção espiritual, oportunidades inesperadas, encontros marcados por coincidências divinas. Tudo isso são formas de comunicação. Nada acontece por acaso. Quem está sensível à direção divina consegue perceber que até os atrasos, as perdas e os desvios trazem mensagens escondidas do céu. Lembra-se de Jonas? Ele tentou fugir do propósito e acabou no ventre de um peixe. Deus usou até a tempestade para falar com ele. Assim, também acontece conosco. Às vezes, o que parece desastre é, na verdade, Deus gritando, volte para o caminho. A sensibilidade espiritual enxerga sinais onde outros veem apenas azar. O Espírito Santo fala, mas é preciso olhos espirituais para perceber. Um testemunho comum é de pessoas que acordam no meio da madrugada com um nome na mente. Um convite do Espírito para intercessão. Uma impressão que não dá para ignorar. O Espírito nos chama à oração com insistência mansa. E quando obedecemos, descobrimos que aquela oração fez toda a diferença para alguém. Deus nos usa quando estamos atentos. A escuta espiritual é também uma prática de disponibilidade. A sensibilidade também se manifesta na forma como reagimos aos nossos próprios sentimentos. Um incômodo no coração diante de uma escolha errada, uma falta de paz ao aceitar uma proposta que parecia boa demais. Tudo isso são indícios da voz de Deus nos alertando. O Espírito Santo nos corrige com amor, nos chama de volta com paciência, como um pai que protege seus filhos. Mas essa sensibilidade precisa ser cultivada. Não nasce do dia para a noite. Ela é fruto de tempo com Deus. Oração constante, adoração sincera, arrependimento verdadeiro, tudo isso afina nossos ouvidos espirituais. A fé é fortalecida quando aprendemos a reconhecer os sinais de Deus no cotidiano. E isso não exige religiosidade extrema, mas um coração disposto a ouvir e obedecer. Imagine um relacionamento onde só uma pessoa fala. Cansa, não é? Assim é com Deus. Às vezes, nossa vida de oração é só petição. Mas o Espírito Santo deseja conversar, ensinar, consolar. Ele quer que o ouçamos. E para isso, é preciso cultivar o silêncio interior. Desligar os ruídos, desacelerar a mente, deixar que a presença de Deus preencha o espaço. Só assim se ouve o sussurro divino,
Há pessoas que dizem: nunca ouvi Deus falar comigo. E a resposta talvez seja: você tem dado espaço para escutar? O Espírito fala, mas não grita. Ele não força a porta. Ele convida. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O som da batida é discreto. Só ouve quem deseja ouvir. A sensibilidade é esse desejo profundo de conhecer a voz do Pai. Deus também fala por meio de pessoas. Um amigo que traz a palavra certa, uma pregação que parece ter sido feita para você, até uma criança pode ser usada para transmitir uma verdade do céu. O Espírito Santo age como quer, com quem quer, do jeito que ele quiser. Mas só quem está atento consegue reconhecer a voz de Deus no meio das vozes humanas. O Espírito não nos confunde. Ele nos confirma. Quando algo vem dele, há paz, clareza, fruto. Por isso, se uma decisão traz inquietação, dúvida e medo, talvez não seja a hora. Sensibilidade também é saber esperar. Paciência é fruto do Espírito. Às vezes, a resposta vem em etapas. Deus é Pai e nem sempre revela tudo de uma vez. Ele nos guia passo a passo. Sinais espirituais se manifestam com mais frequência do que imaginamos. Um versículo que se repete, uma canção que toca exatamente no momento certo, até mesmo um sonho que insiste em voltar. O Espírito Santo nos cerca com pistas da vontade de Deus. É como um pai que joga luz no caminho para que o filho não se perca. Mas o filho precisa olhar. A sensibilidade espiritual não nos torna especiais, mas nos torna disponíveis. O que Deus procura são corações acessíveis. Ele fala ao humilde, ao que se esvazia, ao que está disposto a ouvir e obedecer. Como Samuel, que quando ouviu seu nome respondeu: fala, Senhor, pois teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Essa é a postura que move o coração de Deus. A prática da escuta espiritual deve ser constante. E mesmo quando falhamos, o Espírito Santo continua falando. Ele é paciente, bondoso, persistente. Ele sussurra de novo e de novo, até que o coração volte a ouvir. Mesmo que a sensibilidade se perca por um tempo, ela pode ser restaurada. Basta voltar, basta querer. A conexão divina nunca se perde para sempre. E é aí que entramos num terreno ainda mais profundo. Como fortalecer essa sensibilidade? Quais ferramentas espirituais Deus nos deixou para que essa escuta se torne parte do nosso viver? Existe um caminho, um ritmo sagrado, uma disciplina que afina os sentidos da alma. E sobre isso, falaremos no próximo passo dessa jornada de escuta e transformação. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Fortalecer a escuta espiritual é como afinar um instrumento. Exige cuidado, constância e sensibilidade. Deus deseja falar conosco, mas muitas vezes o barulho do mundo nos impede de ouvi-lo com clareza. Para discernir a voz do Espírito Santo, precisamos utilizar as ferramentas que Ele mesmo nos deixou. E tudo começa com um coração disposto, não perfeito, mas entregue. Deus não exige excelência, mas sinceridade. A oração é a primeira dessas ferramentas. Não uma oração automática, decorada, mas uma conversa sincera, íntima, contínua. É ali, no diálogo com o Pai, que a presença de Deus se manifesta com profundidade. O Espírito Santo atua na intercessão, movendo nossos lábios com palavras que nem sempre conseguimos formular. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A leitura da Bíblia é outro pilar. Sem a palavra, ficamos vulneráveis a vozes erradas. A Bíblia é o filtro pelo qual discernimos se o que ouvimos vem realmente de Deus. O Espírito Santo jamais contradirá as Escrituras. Ele ilumina passagens, revela significados ocultos, traz à memória versículos no momento certo. É a palavra viva que molda nossa escuta.
O silêncio, por sua vez, é uma ferramenta subestimada, mas poderosa. Em um mundo acelerado, aprender a silenciar a alma é um ato de resistência espiritual. Quando paramos de falar, de pedir e apenas ficamos na presença do Senhor, algo sobrenatural acontece. Deus se revela no silêncio, como aconteceu com Elias no Monte Horebe. Não foi no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. 1 Reis 19:12. Outro instrumento essencial é a adoração. Quando adoramos, não apenas reconhecemos quem Deus é, mas também criamos um ambiente onde o Espírito Santo se move com liberdade. A adoração quebra resistências internas, desfaz fortalezas emocionais e abre espaço para a revelação. Muitos já ouviram a voz de Deus enquanto cantavam ou simplesmente choravam aos pés do Senhor. A prática da meditação bíblica também fortalece a escuta espiritual. Não basta apenas ler a palavra, é preciso ruminar, deixar que ela penetre, transforme. Meditar é mastigar a verdade de Deus até que ela se torne carne em nós. É nesse processo que o discernimento se aprofunda, que a voz de Deus se destaca em meio às outras. A comunhão com outros cristãos também é uma ferramenta valiosa. Deus fala por meio da comunidade. Um conselho, uma palavra profética, uma oração feita por alguém sensível ao Espírito pode ser o instrumento que Ele usa para nos responder. Atos 13 mostra que enquanto os discípulos jejuavam e oravam em unidade, o Espírito disse: "Separai-me a Barnabé e a Saulo." E não podemos esquecer do jejum. Ao jejuar, enfraquecemos a carne para fortalecer o espírito. O jejum nos torna mais sensíveis à direção divina, corta distrações e nos posiciona em humildade. É uma ferramenta de entrega total. Jesus mesmo disse: "Esta casta não se expulsa senão por oração e jejum." Mateus 17:21. Há respostas que só virão nesse lugar de rendição profunda. A intuição santificada também é uma arma espiritual. Quando estamos conectados com o Espírito Santo, nossa sensibilidade se aguça. Começamos a perceber os impulsos do céu com mais clareza. É como se a bússola do coração passasse a apontar para onde o Espírito quer que sigamos. O que antes era confusão se torna convicção, mesmo sem explicações humanas. Os sonhos são outra ferramenta que Deus usa para nos instruir. E para interpretá-los com sabedoria, precisamos cultivar essa conexão com o Espírito. José, Daniel e tantos outros foram guiados por revelações durante a noite, mas eles tinham uma vida de intimidade com Deus. A oração, a leitura da palavra e o discernimento andavam juntos. Não é magia, é relacionamento. A prática da gratidão diária também afina nossa escuta. Quando agradecemos, focamos no que Deus já fez, e isso abre espaço para ouvir o que Ele ainda quer fazer. O coração grato escuta melhor. A murmuração abafa a voz de Deus, mas a gratidão a amplifica. Dizer "Obrigado, Senhor" é mais que educação espiritual. É um ato de confiança e comunhão. O arrependimento sincero é chave para desbloquear a escuta espiritual. O pecado não confessado endurece o coração, mas quando nos arrependemos e buscamos perdão, o canal se abre. Deus não despreza um coração quebrantado. Salmo 51:17. O Espírito Santo se move em ambientes de verdade e humildade, onde há confissão, há restauração, e onde há restauração, há voz de Deus. Obediência também é uma ferramenta. O Espírito fala mais claramente para quem já pratica o que ele disse antes. À medida que obedecemos, ele confia mais. O contrário também é verdade. Desobedecer enfraquece nossa sensibilidade. Deus não é apenas um conselheiro, Ele é o Senhor, e sua voz exige resposta, ação, mudança. Escutar é só o começo. Obedecer é onde a transformação acontece. A prática regular de escrever o que ouvimos também é uma disciplina espiritual.
Muitos grandes homens e mulheres de Deus mantinham diários de oração, onde registravam suas conversas com o Senhor. Isso ajuda a testar os espíritos, a organizar os pensamentos e a discernir se aquilo foi mesmo uma direção divina ou apenas uma impressão momentânea. E por fim, a perseverança. Não podemos desistir se não ouvirmos de imediato. Há momentos em que o céu parece em silêncio, mas a fé nos mantém buscando. Hebreus 11:6 nos lembra que Deus é galardoador dos que o buscam. A escuta espiritual é uma construção, um processo, e os que perseveram colhem os frutos da intimidade com o Espírito Santo. Essas ferramentas não são fórmulas, mas caminhos. Cada uma delas nos ajuda a fortalecer a conexão com o céu. E quanto mais usamos essas armas espirituais, mais clara se torna a voz do Pai. No entanto, existe algo que frequentemente bloqueia essa escuta. Algo que precisamos identificar e superar para continuar ouvindo com nitidez. E sobre isso, vamos falar a seguir. Mesmo com todas as ferramentas espirituais à disposição, muitos cristãos ainda dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus. A verdade é que existem obstáculos que se levantam entre nós e o céu, barreiras sutis, mas poderosas, distrações, preocupações, ruídos emocionais. Tudo isso pode nos tornar espiritualmente surdos. O Espírito Santo fala, mas há vozes concorrentes que tentam nos confundir. A distração é um dos maiores inimigos da escuta espiritual. Vivemos em uma era de notificações constantes, excesso de informação e compromissos urgentes. A mente está sempre em movimento, mas para ouvir a voz de Deus é necessário pausa, atenção, silêncio. Como discernir os sinais espirituais se não conseguimos ficar 5 minutos sem olhar o celular? A conexão divina requer foco. As preocupações também abafam a voz do Espírito. Quando estamos ansiosos, nossa mente grita, pensamentos acelerados, medos do futuro, inseguranças. Tudo isso gera um ruído interno que impede a sensibilidade espiritual. Jesus mesmo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:25. A fé acalma, a confiança silencia o medo, a paz interior abre espaço para a revelação. O medo, por sua vez, nos paralisa. Muitas vezes, Deus está nos chamando para algo novo, mas o medo do fracasso, da rejeição, do desconhecido, nos impede de obedecer. E quando não obedecemos, a voz dele parece desaparecer. Mas não é que Deus tenha se calado, fomos nós que viramos as costas. O Espírito Santo não grita, ele espera que voltemos o coração com humildade. A dúvida também nos sabota. Quando questionamos constantemente se é Deus ou não, se é verdade ou imaginação, acabamos sufocando a fé. A dúvida é como uma névoa na mente espiritual. Tiago 1:6 afirma que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sem fé, não há direção divina clara. É preciso confiar para ouvir. O pecado não confessado é outro grande obstáculo. A culpa endurece o coração. O Espírito Santo é sensível, santo, e não compartilha espaço com a impureza. Quando guardamos mágoas, vivemos em mentira ou alimentamos desejos contrários à vontade de Deus, nossa escuta se fecha. Salmo 66:18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso vale para nós também. Não o ouviremos. As emoções desgovernadas também interferem. Raiva, tristeza profunda, ressentimento. Tudo isso embaralha os sentimentos e torna difícil identificar a direção divina. A escuta espiritual requer paz interior, e essa paz vem do fruto do Espírito. Quando vivemos guiados pelas emoções e não pelo Espírito, nos tornamos inconstantes e vulneráveis à confusão. A pressa é um inimigo disfarçado. Muitas vezes, queremos respostas instantâneas, decisões rápidas, soluções imediatas.
Mas Deus não é movido pelo nosso cronograma. A direção divina requer espera, e esperar, muitas vezes, significa aquietar-se, mesmo quando tudo dentro de nós clama por urgência. Isaías 30:15 diz: "Na quietude e na confiança estará a vossa força." Outro obstáculo sutil é o orgulho espiritual. Quando achamos que já sabemos tudo, que não precisamos mais ouvir, que já conhecemos Deus, nos tornamos surdos. A escuta espiritual exige humildade, um coração ensinável, como crianças diante do Pai. Os que se acham sábios demais não percebem que se afastaram da sensibilidade ao Espírito. A religiosidade sem intimidade também impede a escuta. Podemos fazer todas as rotinas, orar, jejuar, ler a Bíblia, e ainda assim não ouvir a voz de Deus. Porque estamos fazendo por hábito, não por relacionamento. Deus não busca rituais vazios, mas comunhão. A voz do Espírito não é conquistada por desempenho, mas recebida por entrega total. O ambiente ao nosso redor influencia. Lugares carregados de contendas, desonestidade, falta de amor, tudo isso interfere na atmosfera espiritual. Às vezes, precisamos sair de certos ambientes para voltar a escutar com clareza. Jesus se retirava para lugares desertos. O Espírito fala melhor em ambientes de paz, fé e adoração, onde há a presença de Deus, a direção. A falta de perdão também endurece o coração, e um coração endurecido não ouve. Perdoar é libertar-se da prisão interior que impede o fluir da voz divina. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa-nos assim como perdoamos. Quando liberamos perdão, liberamos também o canal da escuta espiritual. A comunhão com Deus é direta, mas também passa pelo nosso relacionamento com os outros. Outro bloqueio é a autossuficiência. Quando achamos que podemos resolver tudo sozinhos, sem a direção do céu, Deus se cala. Ele espera que o reconheçamos como fonte. Salomão, com toda a sua sabedoria, orou pedindo discernimento. E foi isso que agradou a Deus. Precisamos reconhecer que sem o guia espiritual do Espírito Santo, ficamos cegos. O desânimo também pesa. Quando oramos e não vemos resposta, quando buscamos e parece que o céu está fechado, é fácil desanimar. Mas mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. O Espírito Santo não abandona. Às vezes, ele apenas está nos ensinando a confiar, a crescer em perseverança. A escuta espiritual amadurece quando não desistimos. Todos esses obstáculos são reais, mas nenhum é maior do que o poder transformador do Espírito Santo. Quando identificamos essas barreiras e as entregamos a Deus, ele começa uma obra de limpeza interior. Ele restaura a conexão. Ele renova a sensibilidade. Mas para isso, precisamos dar um passo. E esse passo tem nome: obediência. E é sobre isso que falaremos a seguir. Ouvir a voz do Espírito Santo é apenas o começo. A verdadeira mudança começa quando decidimos obedecer. A obediência é o ato de transformar a revelação em prática, a direção em ação, a fé em vida. Muitos ouvem, sentem, reconhecem a presença de Deus, mas não obedecem. E é aí que a transformação espiritual estagna. Deus não fala para impressionar, ele fala para guiar. A Bíblia está repleta de exemplos onde a obediência abriu portas e mudou destinos. Abraão ouviu a voz de Deus e, sem saber para onde ia, partiu. Hebreus 11:8. Sua vida foi marcada pela direção divina, mas também pela coragem de seguir. A fé verdadeira não fica apenas no coração, ela se move com os pés. O guia espiritual fala, mas quem obedece é quem vê os frutos do Espírito florescerem. Obedecer nem sempre é fácil. Às vezes, vai na contramão da lógica humana. O Espírito pode dizer perdoa, quando tudo em nós grita por justiça. Pode dizer espera, quando tudo ao redor pressiona por pressa. Pode dizer vai,
quando ainda temos medo, mas é exatamente nessas horas que a confiança é provada. A voz de Deus exige entrega total. Há momentos em que obedecer significa deixar algo para trás, um hábito, uma relação, uma zona de conforto. A obediência nos desafia a sair do raso e mergulhar no profundo. Pedro teve que deixar o barco para andar sobre as águas, e só quando saiu é que viu o sobrenatural. O Espírito Santo nos chama para águas mais profundas, mas só os obedientes se lançam. Obedecer também é escolher a verdade, mesmo quando ela confronta. O Espírito nos revela áreas que precisam ser purificadas: orgulho, ego, falta de perdão. Ouvir isso dói, mas obedecer significa aceitar a correção e buscar arrependimento. A transformação espiritual começa nesse ponto, quando não fugimos da luz, mas nos deixamos moldar por ela. A direção divina nunca vem para nos punir, mas para nos alinhar ao propósito. Toda vez que obedecemos, nos aproximamos mais do coração de Deus. E quanto mais perto estamos, mais claramente ouvimos. A obediência não só responde à voz do Espírito, ela refina nossos ouvidos para ouvi-lo melhor. É um ciclo de crescimento espiritual constante. Obediência também é prática. Deus diz: ore, e você ora. Diz: ajude, e você ajuda. Diz: fique em silêncio, e você cala. Diz: fale, e você abre a boca com ousadia. O que parece simples, muitas vezes é exatamente o que destrava uma resposta do céu. Na simplicidade da obediência, há um poder que move montanhas. O segredo é fazer o que Ele mandou, nada mais, nada menos. Um exemplo prático: o Espírito Santo te impulsiona a ligar para alguém e orar com ela. Você hesita, mas obedece. Ao fazer isso, descobre que aquela pessoa estava orando silenciosamente, pedindo um sinal de Deus. Sua obediência foi resposta para outra vida. Deus trabalha assim, entrelaçando histórias por meio de corações dispostos. Obedecer é ser canal. Obedecer também nos protege. Muitas vezes, o Espírito nos adverte sobre decisões perigosas, mas se não obedecemos, colhemos as consequências. Obediência é também proteção espiritual. É o GPS do céu nos dizendo: evite esse caminho, há perigo. Não seguir essa direção é como ignorar os sinais de trânsito e esperar não bater. A direção divina é segura, mas exige submissão. A obediência precisa ser imediata. Quanto mais postergamos, mais espaço damos à dúvida, ao medo, ao orgulho. O tempo entre ouvir e obedecer revela o nível da nossa confiança. Se Deus falou, por que hesitar? Lembra de Jonas? Ele ouviu, mas não obedeceu, e foi parar no ventre do peixe. Obedecer de primeira é prova de maturidade espiritual. Obedecer também é perseverar. Às vezes, Deus nos dá uma direção que parece não fazer sentido por um tempo, e queremos desistir. Mas o Espírito diz: continue. Obediência é também insistência santa. É caminhar pela fé, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. José obedeceu durante anos na prisão antes de ver a promessa se cumprir. A recompensa da obediência é a paz interior. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, quem obedece sente a tranquilidade de saber que está no centro da vontade de Deus. A escuta espiritual floresce em um coração obediente. A direção divina não é para a contemplação, é para a ação. E cada ato de obediência nos torna mais parecidos com Cristo. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Amor e obediência caminham juntos. Não se trata de obedecer por medo, mas por amor. Um amor que entende que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando obedecemos por amor, o fardo se torna leve e a jornada cheia de frutos do Espírito. A obediência gera transformação não apenas em nós, mas ao nosso redor.
Um marido que decide obedecer e se tornar um homem de oração transforma o ambiente da casa. Uma mulher que decide obedecer e perdoar muda o ciclo de mágoas familiares. Um jovem que obedece e segue sua fé mesmo sendo ridicularizado se torna luz onde há trevas. Obediência gera testemunho. É impossível crescer espiritualmente sem obedecer. A escuta se aprofunda à medida que agimos. Deus fala com quem responde e responde com quem se move. Não existe revelação nova sem fidelidade à anterior. Quer ouvir mais de Deus? Comece praticando o que ele já disse. Obediência é porta de entrada para a revelação. E talvez você esteja se perguntando: como saber se estou realmente obedecendo ao Espírito Santo? A resposta está nos frutos. A obediência gera paz, crescimento espiritual, direção divina, amor, paciência, comunhão. E mesmo que o caminho seja difícil, o coração sabe que está no rumo certo. Mas há algo ainda mais profundo que nasce da escuta e da obediência. Uma experiência real com Deus. E é sobre isso que vamos tratar a seguir. A teoria sem prática é como semente sem solo. Não gera frutos. É por isso que, ao falar sobre escutar o Espírito Santo, é essencial propor experiências práticas que levem à vivência real da fé. O convite aqui é simples, mas profundo. Abra o coração para experimentar Deus de verdade. Mais do que aprender sobre o Espírito Santo, é hora de encontrá-lo. E esse encontro começa em atitudes simples, mas cheias de fé. Um bom ponto de partida é separar diariamente um tempo específico para estar a sós com Deus. Pode ser 15 minutos no início do dia. A proposta é clara: silêncio, oração e Bíblia. Nada de pressa, nada de pressões, apenas presença. Diga ao Espírito Santo: fala comigo, eu quero te ouvir. Pode parecer simples demais, mas essa prática transforma a atmosfera da alma. É ali que começa a escuta espiritual. Escreva seus pedidos, suas dúvidas, seus agradecimentos. Tenha um caderno de oração. Ali, comece a registrar o que sente, o que entende das Escrituras, as respostas que perceber ao longo do dia. Isso treina sua percepção e te ajuda a identificar os sinais de Deus. Muitas vezes, o Espírito Santo já falou, mas esquecemos. Registrar é reconhecer o agir divino na rotina. A prática da intercessão também é poderosa. Escolha 3 pessoas para orar por elas durante 7 dias. Peça ao Espírito Santo que te revele como interceder. Talvez ele te mostre sonhos, versículos ou palavras específicas. Ao final da semana, entre em contato com essas pessoas e veja como estão. Essa simples prática te ensina a ouvir a voz de Deus não só por você, mas também pelos outros. Durante a semana, desligue o celular por 30 minutos e use esse tempo para caminhar e conversar com Deus. Sem roteiro, sem pressão. Apenas fale e ouça. Peça sabedoria divina, confesse suas falhas, derrame sua alma. Muitas pessoas relatam que nesses momentos de simplicidade, a conexão divina se torna muito mais clara. Deus não se esconde dos que o buscam. Pratique o silêncio. Sim, o silêncio. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e apenas diga: Espírito Santo, estou aqui. Fique assim por alguns minutos, sem música, sem distrações. Pode parecer estranho no começo, mas logo perceberá como sua alma começa a se alinhar com o céu. A escuta espiritual nasce nesse tipo de entrega, uma reflexão prática para a semana. Tenho ouvido a voz de Deus ou estou apenas ocupado demais? Escreva essa pergunta em um papel e deixe em um lugar visível, espelho, geladeira ou mesa de trabalho. Isso vai te lembrar diariamente da importância de desacelerar para escutar. Essa pequena atitude pode mudar sua percepção espiritual. Inclua a gratidão em suas orações. Comece agradecendo por 3 coisas diferentes a cada dia. Gratidão muda a atmosfera do coração e nos afina com a presença de Deus.
Quando o coração é grato, os ouvidos se abrem. O Espírito Santo se manifesta com mais clareza quando reconhecemos os sinais de Deus, mesmo nas pequenas bênçãos. Outra prática é orar antes de cada decisão, por menor que pareça. Ao invés de decidir no impulso, diga: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Espere. Fique em silêncio por alguns minutos. Confie que a resposta virá, talvez na hora, talvez ao longo do dia. A fé é o solo onde a direção divina floresce. Crie um espaço sagrado em sua casa. Pode ser um canto no quarto, uma cadeira na varanda, uma poltrona na sala. Ali, comprometa-se a encontrar-se com Deus todos os dias. Leve sua Bíblia, um caderno e sua vontade de ouvir. A presença de Deus não depende do lugar, mas o lugar ajuda a criar constância. Esse hábito pode se tornar um refúgio espiritual diário. Use louvores como oração. Escolha músicas que falem com sua alma e cante com intenção. Muitos ouvem a voz de Deus enquanto adoram. A música, quando sincera, quebra resistências internas e nos abre ao mover do Espírito. A adoração é um portal. E quem adora de verdade, escuta com profundidade. Pratique atos de obediência imediata. Sabe aquele impulso de doar algo, ligar para alguém, ajudar alguém na rua? Faça. Não questione demais. Responder com prontidão à voz do Espírito Santo reforça sua escuta. Cada obediência é um tijolo no edifício da sensibilidade espiritual. Convide o Espírito Santo para suas atividades cotidianas. Ao dirigir, cozinhar, trabalhar, diga: Espírito Santo, esteja comigo aqui. Você vai se surpreender com como Ele começa a se manifestar nas coisas mais simples. Deus não quer apenas nossos momentos espirituais. Ele quer caminhar conosco em tudo. A conexão divina floresce no ordinário. Desafie-se a ficar um dia inteiro sem reclamar. Apenas um dia. Sempre que sentir vontade de murmurar, transforme isso em oração. Essa prática vai revelar quantas vezes deixamos o Espírito de lado em nome das nossas emoções. E mais, vai te ensinar que, mesmo nos dias difíceis, a voz de Deus pode ser mais alta que a dor. No fim de cada dia, separe 5 minutos para refletir. Hoje, em que momento eu senti a presença de Deus? Essa simples pergunta vai te ensinar a identificar os sinais espirituais que muitas vezes passam despercebidos. O Espírito Santo fala, mas só percebe quem está atento. A reflexão diária é como uma lupa espiritual. E se tudo isso parecer demais, lembre-se, comece pequeno. Deus não quer performance, quer presença. Ele não espera perfeição, mas sinceridade. Comece com 5 minutos. Um versículo, um louvor, um silêncio, e permita que dia após dia sua experiência com Ele cresça. E conforme você mergulha nessa prática, descobrirá algo ainda mais poderoso, a transformação que a escuta gera no seu interior. E é isso que veremos a seguir. Ouvir e obedecer ao Espírito Santo não muda apenas o rumo de uma decisão, transforma a pessoa por completo. A escuta espiritual verdadeira é como fogo refinador. Queima o que é desnecessário, revela o que está escondido e faz emergir um novo ser, mais leve, mais cheio de propósito. Aqueles que se conectam com a voz de Deus não permanecem os mesmos. A transformação é inevitável. Uma das primeiras evidências dessa mudança é a paz interior. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz é fruto direto da comunhão com o Espírito Santo. Quem ouve sua voz e a segue, caminha com segurança mesmo em meio à tempestade. Não é ausência de problemas, é presença de direção. Outro sinal claro da transformação é o surgimento de um novo propósito. A vida deixa de ser um emaranhado de obrigações e passa a ter sentido eterno. O Espírito Santo revela o porquê, o para quê
e até o para quem vivemos. Ele nos mostra que fomos criados com um chamado. A escuta espiritual redefine nossas prioridades, nossos relacionamentos, nosso tempo, nossos sonhos. Quem anda com o Espírito começa a dar frutos visíveis: amor, alegria, paciência, domínio próprio. Não porque forçou, mas porque o coração foi transformado. Gálatas 5, 22, 23 descreve isso com clareza. A escuta espiritual nos leva à prática, e a prática gera frutos. É impossível ouvir Deus todos os dias e continuar sendo a mesma pessoa. Ele molda, ele reforma, ele cura. Muitos cristãos relatam que, após aprenderem a ouvir a voz de Deus, se tornaram mais serenos, menos ansiosos, mais atentos aos outros. A presença de Deus reorganiza tudo. O Espírito Santo nos ensina a lidar com conflitos, a reagir com humildade, a esperar com confiança. Ele nos liberta das reações automáticas e nos conduz por caminhos de sabedoria divina. A transformação também afeta nosso olhar. Passamos a enxergar com compaixão, a perceber o invisível, a discernir o que outros ignoram. O Espírito abre nossos olhos para as necessidades espirituais, emocionais e físicas ao redor. Essa sensibilidade não é natural, é resultado de uma comunhão profunda. A escuta espiritual nos torna mais humanos e mais santos. Quem escuta o Espírito também experimenta cura interior. Ele vai fundo, toca feridas antigas, ressignifica memórias dolorosas, limpa culpas e quebra amarras. Quantas pessoas, ao ouvirem uma simples direção de Deus, foram libertas de anos de dor? O Espírito Santo sabe exatamente onde tocar. Sua voz não acusa, ela cura, não condena, restaura. E a transformação vai além do interior. Ela transborda para os relacionamentos. Maridos se tornam mais atentos, pais mais presentes, líderes mais compassivos. A voz de Deus nos ensina a amar de maneira prática. A obediência ao Espírito rompe ciclos familiares de frieza, autoritarismo ou omissão. Onde a presença de Deus entra, o ambiente muda. Um exemplo: uma mulher começa a ouvir mais a Deus e ele a direciona a orar diariamente pelo seu marido. Sem que ele saiba, ela intercede com fé. Com o tempo, ele muda. A paz volta para casa. O casamento é restaurado. Essa transformação não veio de conselhos humanos, mas da escuta espiritual. É isso que o Espírito faz. Ele toca o invisível e o transforma em visível. Essa mudança também nos torna mais confiantes, não em nós mesmos, mas em Deus. Saber que estamos sendo guiados pelo céu nos dá segurança mesmo diante dos desafios. Obstáculos espirituais se tornam oportunidades de crescimento. Provações se tornam degraus. Quem ouve a voz de Deus anda sobre águas, enfrenta gigantes, resiste ao deserto, porque sabe quem está guiando. Transformação espiritual não é perfeição, é processo. E o Espírito é paciente com nossas quedas. Quando falhamos, ele não nos rejeita, mas nos corrige com amor. A escuta constante gera um ciclo de arrependimento, recomeço e renovação. Cada dia um passo, cada direção obedecida, um avanço. A voz de Deus nos puxa para cima sempre. O Espírito também nos ensina a amar melhor. Amor como fruto, não como discurso. Amor que perdoa, que acolhe, que serve. E isso é fruto da convivência com Ele. Quem escuta o céu se torna resposta na terra. Tornamo-nos canal de bênção, instrumento de consolo, reflexo da graça. É impossível ouvir o amor e não se tornar mais amoroso. A transformação traz também clareza de identidade. Descobrimos quem somos em Cristo. A voz de Deus destrói as mentiras que nos disseram: você não é capaz, você nunca será suficiente. O Espírito Santo diz: você é meu filho amado. E essa verdade cura, essa afirmação restaura, essa identidade liberta. E junto com a identidade vem a ousadia. Ousadia para agir, para dizer não ao pecado, para testemunhar.
O Espírito nos capacita a fazer o que nunca imaginamos. Ele nos reveste com coragem celestial. Não somos mais movidos por medo, mas por convicção. A escuta espiritual não apenas transforma, ela empodera. Quem vive assim experimenta uma alegria diferente. Não a euforia passageira, mas a alegria que vem do alto. A certeza de estar no centro da vontade de Deus. E quando essa alegria se instala, nem a dor consegue anulá-la. Há um contentamento que não depende do cenário, uma convicção firme, uma gratidão constante. E essa é a vida daqueles que decidem caminhar com o Espírito Santo. Por fim, escutar e obedecer ao Espírito não é apenas um exercício espiritual, é um estilo de vida. Uma jornada de fé, onde cada passo é guiado pela voz de Deus. E essa jornada, dia após dia, transforma não só quem a vive, mas também todos ao seu redor. Agora que você aprendeu como o Espírito Santo fala e como responder à sua voz, a decisão está em suas mãos. Reserve um momento ainda hoje para silenciar tudo ao redor e dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Comece com passos simples: oração, palavra, silêncio e obediência. Deus quer guiar você, não amanhã, mas agora. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue caminhando conosco nessa jornada espiritual. Você não está sozinho. Estamos juntos, ouvindo e seguindo a voz do Espírito. Se o Espírito Santo fala, será que ele também age através de elementos simples como a sal? Prepare-se para descobrir o poder oculto por trás de um dos elementos mais simbólicos da Bíblia e por que ele pode ser a chave para a sua proteção espiritual nos dias de hoje.